paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre o seu coração, e que esse momento que nós vamos passar aqui, né, na presença do Senhor, possa ser edificante, né, para a vida deles e para a nossa vida também, né, Thaís? Verdade. Você disse que você queria ouvir meu testemunho? Isso, eu acho que não só eu, mas toda mulher que participa do Ministério Café com Fé vê a sua vida sendo usada por Deus e imagina que é uma coisa tão extraordinária, mas talvez quantas pessoas não tenham ouvido também a voz do Espírito Santo, algum chamado, algum convite, e não coragem, porque é uma energia que você demanda, é o tempo de vida, a sua dedicação. E eu acho que não só eu, mas quem está assistindo o seu propósito e ouvindo a sua história todos os dias, ouvindo você trazer a palavra de Deus todos os dias, interpretar a uma linguagem, né? Todo mundo consegue entender. As pessoas não entendem de onde veio esse convite, esse chamado. Eu queria que você contasse essa história. Com muito prazer, quero contar sim. Que oportunidade, né, que eu tô tendo aqui de contar para Thaís e para vocês, né? Então, eu nasci num lar evangélico. Embora eu fosse levada para a igreja, né, pela minha mãe, pelo meu pai, mas a minha mãe, ela não era assim convertida ainda. A minha mãe foi uma mulher muito sábia. Ela sabia que o melhor caminho para nossa família era o caminho de Deus, o caminho de criar os filhos numa igreja, né, onde eu desde 4, 5 anos eu lembro eu decorando a Bíblia, eu cantando os louvores. Então ela me levava, mas ela não tinha tido ainda uma experiência com Deus. Mas ela participava da igreja, ela contribuía, ela e meu pai. E com 19 anos eu me casei e vim embora para Campinas. E aí, Thaís, quando eu cheguei em Campinas, nós procuramos uma igreja, também é de família, né, evangélica. E nós fomos para uma igreja, mas não deu muito certo ali. A igreja estava com problema para ser resolvido dentro da igreja, burocrático mesmo. E a igreja estava passando uma fase muito difícil, nós achamos melhor a gente sair. E aí nós mudamos para Vinhedo, logo em seguida. Meu marido já trabalhava no hospital em Vinhedo, médico aqui, né, do laboratório que ele tinha na época. Ele é patologista. E nós mudamos. E aí quando eu cheguei em Vinhedo, uma cidade pequena, eu sozinha, sem a família, e eu tinha terminado a minha faculdade, fiz biologia, mas eu não fiz a faculdade certa, eu errei, eu acho que casada, eu terminei casada já com neném e tal, e eu não é bem aquilo que eu queria. E eu sei que quando eu cheguei em Vinhedo, que meus filhos foram estudar, os 2 primeiros, eu coloquei na escolinha, né, com 4 aninhos. E aí teve uma tarde, eu cheguei na varanda da minha casa e falei, Deus, o que eu vim fazer nessa cidade? O que eu vou fazer da minha vida? Meu marido trabalha dia e noite, meus filhos agora estão indo para a escola, e eu vou trabalhar no quê? O que eu vou fazer? Na minha profissão, eu fiz a faculdade errada. E aí foi muito claro, foi como se o céu descesse ali naquela varanda. Deus falou, olha, se você quiser, se você estiver disponível, eu quero te usar na vida de mulheres aqui nessa cidade. Eu quero que você leve o evangelho para mulheres. E naquela hora, aquele convite assim que Deus me fez, eu abracei. Foi uma luz assim, sabe, uma luz no coração. E você não tinha essa... Eu nunca tinha imaginado, não. Eu me converti com 12 para 13 anos, né? Sempre falei da palavra de Deus, era meu prazer, né? Fui professora na escolinha dominical, lá na igreja. Mas depois, com esse tempo de casamento, né, essa mudança de vida, eu realmente, aquele dia, eu ia tomar uma decisão na minha vida. Ou eu ia fazer uma outra faculdade, né, ou eu ia fazer um curso, alguma coisa eu ia fazer para eu ter o meu lado, para desenvolver mesmo o meu lado profissional. E Deus me falou que se eu quisesse, Ele ia me usar nesse lugar, e eu aceitei. Eu falei, Senhor, eu quero ser usado. Então, tá combinado. Fizemos um pacto ali na minha varanda. E aí, foi assim que eu comecei a minha vida, né, como evangelista, né, como pastora. Depois eu tive a oportunidade de cursar a faculdade, né, de teologia. Mas antes disso, muito antes, eu comecei a reunir mulheres na minha casa.
E aí, mulheres que eu conhecia às vezes na porta de colégio, no meu condomínio estava muito ainda, poucos moradores. À medida que foram mudando, eu fui convidando. E quando passou assim, não lembro, mas acho que uns 1 ano, 2 anos, a gente estava com uma reunião na minha casa de 50 pessoas. Aí já não era só mulheres, a gente fazia reuniões à noite. E aí Deus falou, olha, agora aqui já é uma igreja que está formada, Nossa. né? E aí nós dividimos aquele